A paz do Senhor, meu querido e amado irmão. Querido, começando esse pequeno estudo sobre o zambujeiro, que está escrito em Romanos, capítulo de número 11, no versículo de número 24, diz assim: porque tu fostes cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Mas esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Nós vemos aqui, querido, que Paulo vai enfatizar nesta mensagem. Ele vai enfatizar nesta palavra que os cristãos judeus, eles não poderiam excluir e nem rejeitar aquilo que Deus escolheu. Nós vemos aqui que ele vai afirmar que Deus não rejeitou os judeus, mas que o Senhor também colocou os gentios como participante da promessa. Paulo estava aqui selando essa palavra dizendo: o que os homens rejeitaram, Deus escolheu. O que os homens excluíram, Deus escolheu. O zambujeiro, amado, se você observar, ele é da mesma família da oliveira. É conhecido popularmente como a oliveira braba ou a oliveira da rocha. Nós vemos aqui que existem vários processos para o enxerto. O enxerto, ele arranca de um lugar ou arranca um galho e coloca em outro. E o processo do enxerto, meu amado, existe 4 processos do enxerto. O primeiro processo é para renovar plantas envelhecidas. O segundo processo é para transformar uma árvore em outra árvore. O terceiro processo é para renovar plantas que dão frutos ruins em frutos bons. E o quarto, meu querido, é para transformar uma árvore que dá fruto azedo em frutos que dá doce. Paulo, ele vai falar, meu amado, do enxerto. Entenda, o enxerto da oliveira com o zambujeiro. Se você observar que, segundo o que Paulo está dizendo, é contra a natureza enxertar uma árvore boa com uma árvore ruim. Não tem como enxertar uma árvore ruim com uma árvore boa. Por quê, meu querido? Porque os frutos vão sair ruins. Aos olhos dos doutores que estavam ouvindo o que Paulo estava dizendo, estava totalmente contraditório. Sabe? Era paradoxo o que Paulo estava dizendo, que não tinha condições. Como é que alguém vai pegar uma planta ruim e enxertar numa planta boa? Não teria condições. Nós observamos nesse texto, meu querido, que nós fomos escolhidos por Deus contra a própria natureza. Paulo está mostrando nessa mensagem que nós somos escolhidos por Deus contra a nossa própria natureza. Jesus vai pegar o que era improvável, Jesus vai pegar o que era rejeitado, Jesus vai pegar, meu amado, o inaceitável que não fazia parte da promessa e vai colocar-nos participantes da promessa. Era isso que Paulo estava dizendo, sabe? Se você vê em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 10, vai dizer que o boi e o jumento não podem arar junto. Por quê? Porque o jumento era brabo. Mas o que Paulo estava dizendo aqui é que o que era rejeitado, o que era excluído, estava fazendo parte agora da promessa de Deus. Sabe? E a revelação é que ele sabia que era contra a própria natureza. Ele sabia que era contra a natureza o que ele estava falando, mas enxertar as duas era contra, não tinha condições.
Mas o enxerto que ele estava falando não era um enxerto natural, era um enxerto espiritual. Se você estudar essa palavra, que eu vou lhe dar uma chave bem poderosa aqui nesse momento, é que os ramos representam Israel, o zambuzeiro representa a igreja. Os ramos era Israel, que conheceu a Cristo primeiro. E o zambuzeiro representa a igreja, que foi escolhida por Deus. E a oliveira é Jesus, que tem sustentado a sua igreja até hoje com as suas raízes. O que sustenta os ramos e o zambuzeiro é a raiz. Era isso que Paulo estava dizendo. Não era os judeus que tinham que rejeitar o gentio, não. Porque quem escolheu foi o próprio Deus. Foi o próprio Cristo que escolheu esse povo. Sabe? Paulo estava aqui enfatizando, concretizando nessa palavra, dizendo que quem tivesse ligados com o Senhor, quem tivesse enraizado, quem tivesse enxertado em Cristo Jesus, estava participando da promessa, estava participando da salvação, sabe? Não adianta, meu amado, querer excluir o que Deus selecionou. Não adianta querer excluir o que Deus escolheu. Se você ver, tentaram matar os cristãos nas arenas, tentaram matar os cristãos com os leões, perseguiram os cristãos, mas quanto mais perseguia, mais eles cresciam. E que o inimigo não sabe é que a oliveira, meu amado, ela sobrevive em qualquer lugar. Ela sobrevive em lugares rochosos, em lugares secos, em lugares áridos, em lugares íngremes, sabe? Jesus escolheu a oliveira porque a oliveira, ela aguenta tempos difíceis, aguenta tempos terríveis. É por isso que a igreja está de pé até hoje, meu amado irmão. O zambuzeiro, aonde coloca ele, ele cresce. Aonde coloca o zambuzeiro, ele cresce, ele produz. Entenda, meu querido, ninguém mata zambuzeiro que dá frutos. Paulo estava dizendo, ninguém vai matar um zambuzeiro que dá fruto. Não tem condições. Porque chegou um tempo em que os judeus rejeitaram a Cristo. Mas Cristo vai olhar e vai dizer, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então agora eu vou para os gentios, eu vou para aqueles que querem, que estão disponíveis a receber, que estão disponíveis a me aceitar. Se Jesus estava quebrando um protocolo dizendo que se me derem prioridade, eu recebo como filho. Jesus estava mostrando aqui, Paulo estava pregando que se tivessem disponível para buscar Jesus, iria ser participante da salvação. Jesus vai para quem quer. Era isso que Paulo estava dizendo. Só iria participar dessa festa, só iria participar da salvação se vocês estivessem disponíveis para Deus. Não era Jesus que tinha que estar disponível para os judeus, era eles que tinham que estar disponíveis para Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo, sabe? Poderia ter pecado, poderia ter feito tudo, mas se arrependeu, iria fazer parte da promessa, sabe? Você tem que entender isso. Alguém quis excluir o zambuzeiro, sabe? Mas Jesus disse, não. Não adianta querer cortar o que Deus plantou. Não adianta querer arrancar o que Deus enxertou. Era isso que Paulo estava dizendo. Ninguém arranca o que o próprio Cristo enxertou, meu irmão. Deus enxertou os gentios e ninguém poderia arrancar. Quem poderia sair da promessa era só quem realmente queria sair. Entenda, essa mensagem está bem clara, embora seja muito difícil de muitas pessoas interpretar. Mas com esse estudo poderoso, esse pequeno estudo que eu estou te dando,
você vai entender essa mensagem poderosamente. Paulo estava ensinando para os judeus que os gentios, eles também faziam parte da promessa. E que ninguém poderia cortar, ninguém poderia arrancar aquilo que Deus enxertou. Se Deus enxertou, está enxertado. Se Deus colocou, está colocado. É zambuzeiro brabo, é oliveira da rocha. Não tinha condições, mas o Senhor escolheu, separou, selecionou, designou para a salvação. O zambuzeiro era inaceitável para a oliveira. No natural, não teria condições. Mas o próprio Cristo fez o sobrenatural na vida dos gentios. Meus queridos, o jambuzeiro santo é escolhido por Deus, sacerdócio real, selecionado e conhecido como diferente dos iguais. Entenda essa mensagem poderosa, esse estudo poderoso que vai abrir a sua mente. Meu querido, desde já eu agradeço a você que está me assistindo nesse momento. Que Deus te abençoe. Eu quero lhe pedir que, se possível, comente aí, se alguma dúvida, se você tiver, comente aí que nós vamos tirar a sua dúvida, tá bom? Curte, compartilha esse vídeo, né? Fala alguma coisa aí que você tem dúvida, que nós vamos tirar a sua dúvida, tá bom? A paz do Senhor, Jesus te ama. Eu sou o missionário Abraão Ribeiro. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor, meu querido.